Por Peraí. favor, alguém me avisa. Quer que eu coloque para gravar? Por favor. Ah, já foi. Oi? Coloquei, pode ir. Tá bom, obrigada, amiga. O que são os cigarros eletrônicos, né? Eles são um sistema eletrônico de liberação de nicotina que fornece um líquido vaporizado de cigarro eletrônico, que é o SL, contendo a nicotina em um processo que se chama vaping. A base do SL é formada por umectante, glicerina vegetal e propilenoglicol, junto com produtos químicos adicionais para a criação de aromas e sabores. E como que ele funciona? Assim, bem resumidamente, um pavio atrai o SL para um aquecedor bobina e o vapor resultante é inalado. E eles são vendidos como uma alternativa aos cigarros convencionais de tabaco, como uma maneira de cessar o tabagismo. Só que esse objetivo é uma questão muito complexa. E nenhum ensaio clínico comparou, segundo o artigo, comparou os cigarros eletrônicos com a vareniclina, que é o padrão ouro para quem quer parar de fumar, como o Thiago estava falando agora há pouco. E os primeiros estudos na população de fumantes em geral sugeriram que os cigarros eletrônicos não beneficiavam esse objetivo. Só que tem um estudo, controle randomizado recente de referência, que usou cigarros eletrônicos com um suporte personalizado e o resultado foi dobrar a taxa de abandono em relação a outras terapias de reposição de nicotina. Mesmo que isso represente um benefício significativo, 80% dos que pararam de fumar com a ajuda do cigarro eletrônico continuaram usando cigarro eletrônico após um ano. E estudos também mostraram que uma proporção de usuários de cigarros eletrônicos que não pararam de fumar os convencionais, né, os cigarros normais, e esses são os chamados usuários duplos. E é importante saber que a configuração do dispositivo do cigarro eletrônico e os componentes do SL variam bastante. Essa figura aqui mostra um resumo dos grupos de cigarros eletrônicos convencionais e todos esses dispositivos têm proporções únicas de umectantes, teor de nicotina e formulação e aromatizantes, contribuindo para a composição e para a exposição. E a técnica do usuário pode alterar a exposição de todos esses dispositivos. E, tradicionalmente, esses dispositivos, eles forneciam nicotina de base livre em baixo glicerina vegetal no SL, aproximadamente 50%. E a nova geração de cápsula fechada fornece sais de nicotina, com aproximadamente 70% glicerina vegetal, que é alta glicerina vegetal. E essa formulação da nicotina provavelmente é o que dá a popularidade desses dispositivos de cápsula fechada, porque a nicotina protonada ela é mais palatável e reduz a queimadura na garganta, e ainda assim aumenta a velocidade de captação da nicotina através do epitélio alveolar, produzindo um pico rápido na concentração sanguínea, semelhante à absorção de nicotina dos cigarros. E pelo fato dela ser mais palatável e reduzir a queimadura, as concentrações mais altas de nicotinas usadas na patente apresentada pela JUL são mais toleradas. E agora os SLs de sal de nicotina também estão disponíveis para os cigarros eletrônicos recarregáveis. A temperatura do vapor ela é a variável mais significativa com relação à determinação da composição do vapor e ela pode ser controlada no dispositivo pelo usuário. E muitos estudos demonstraram que a decomposição térmica dos umectantes e dos aromatizantes causa mudanças na constituição do SL depois da vaporização. E nesse processo de mudança são geradas espécies reativas de carbonil e com maior a temperatura, mais espécies reativas vão ser produzidas. E essas espécies reativas, elas causam alguns dos efeitos de exposição que a gente vai falar mais para frente, como a oxidação de biomoléculas, que causam citotoxicidade e mutagenicidade e perda de função. Outro aspecto importante que afeta a temperatura final do vapor é a modificação do pavio, principalmente a que reduz a sua saturação com SL. E a composição do SL também vai determinar as temperaturas finais. O artigo cita um estudo que demonstrou uma diferença na temperatura do vapor produzido no SL com propileno glicol e glicerina vegetal do que o SL com apenas propileno glicol. Essas relações são importantes para a composição do vapor, assim como as adições químicas no SL, né? E uma comparação importante também foi citada no artigo, que foi essa da nicotina protonada,
e da nicotina de base livre in vitro, porque mostrou respostas diferentes de citocinas inflamatórias das células epiteliais. E o artigo fala também que a nicotina protonada se liga aos receptores nicotínicos, tendo mais efeitos inflamatórios nas células epiteliais no primeiro contato. A gente discutiu, né, sobre o artigo, e não sei se está certo o raciocínio, mas a gente pensou que como a nicotina protonada não incomoda os usuários, o indivíduo vai fumar mais, então vai ter uma maior concentração de nicotina se ligando aos receptores. E outra variação importante na composição do vapor são os sabores dos SCLs. E além da composição do vapor, a temperatura, os processos de absorção e as relações de PG e VG também alteram a extensão da exposição pulmonar, assim como a forma que o usuário vai inalar e liberar o vapor. E novas variáveis vão surgindo, né, ao longo do tempo, por isso que o artigo ele reforça bastante que é um desafio entender os fatores que vão contribuir para essa toxicidade de cada dispositivo e também com relação a ter mais estudos sobre. Os tóxicos inalados, eles vão ter efeitos locais e sistêmicos importantes, principalmente em exposição crônica, como a gente observa nos efeitos do tabagismo. Na exposição ao vapor, as células epiteliais têm uma exposição direta, enquanto as células endoteliais e os fibroblastos têm uma exposição indireta. E os macrófagos alveolares e as células inatas circulantes, como os neutrófilos imunes, né, vão responder a essas substâncias ameaçadoras ou ao estresse. E a circulação expõe indiretamente os órgãos a essas substâncias inaladas e aos mediadores resultantes. E como todo mundo já deve saber, né, o tabagismo está associado à etiologia de quase todas as doenças pulmonares, como câncer de pulmão, asma, DPOC e fibrose. Isso porque a exposição crônica à fumaça do cigarro desregula muitas funções homeostáticas, resultando em alterações que contribuem para a doença pulmonar. Por exemplo, muitas patologias pulmonares são induzidas por doenças crônicas e inflamação desregulada e exacerbada por infecção pulmonar subsequente, causando perda gradual de função pulmonar. Como não existe uma grande corte de usuários de longo prazo, as pesquisas extrapolam os efeitos da exposição crônica ao vapor de corte de exposição de curto a médio prazo e exposição aguda em experimentos in vitro. Os estudos de exposição murina, que são os camundongos, também ajudam a examinar o impacto de exposição a médio prazo, só que tem limitações desses estudos, como as diferenças entre as respostas imunes inatas em camundongos e em humanos. Todas essas variáveis que eu falei antes, né, dos cigarros eletrônicos, têm que ser consideradas para analisar os efeitos do dispositivo em cortes humanas, comparada com estudos em vivo e in vitro. Além disso, esses estudos em vivo e in vitro usam uma variedade muito ampla de métodos de exposição não padronizados. Os métodos variam de exposição direta, SEL, exposição ao extrato de vapor de cigarro eletrônico, exposição ao vapor condensado e exposição direta ao vapor, assim como mostra essa figura, que representa um resumo desses sistemas de exposição a cigarros eletrônicos mais comuns. E a exposição direta ao cigarro eletrônico, direta ao vapor do cigarro eletrônico, é o modelo fisiologicamente mais relevante. No artigo, ele diz que a maioria dos casos de DPC, que é uma doença muito associada ao tabagismo crônico, acontece por causa da atividade desregulada de macrófagos, seguido do recrutamento de monócitos circulantes, neutrófilos e linfócitos T para as vias aéreas, e isso com os neutrófilos particularmente implicados com dano tecidual subsequente. E essas alterações são acompanhadas pelo aumento da liberação das citocinas inflamatórias, pelo fator de necrose tumoral alfa e pelas interleucinas 6 e 8. E é assim com a exposição crônica, isso se torna um ciclo autoperpetuante de processos inflamatórios prejudiciais dentro do espaço pulmonar. Como eu falei antes, tem muitos estudos com modelos murinos para ver a resposta inflamatória à exposição a longo prazo ao cigarro eletrônico e existem resultados variados. Alguns estudos não identificaram diferenças na contagem de neutrófilos, eosinófilos e leucócitos no lavado broncoalveolar de camundongos expostos durante o curto, médio e longo prazo. A maioria dos estudos também não relatou um aumento do número de macrófagos, embora tenha relatado alguns aumentos significativos no lavado broncoalveolar. E aumentos nas contagens das células TCD4 e TCD8 foram relatadas em um estudo, mas essa investigação sobre as respostas de células imunes adaptativas é limitada ainda. E também mostraram uma liberação
regulada de citocinas nas vias aéreas de modelos murinos de exposição ao cigarro eletrônico. E a maioria dos estudos relatou um aumento significativo de liberação das citocinas, embora tenha relatado reduções significativas em citocinas específicas. Muitos modelos murinos de exposição à fumaça de cigarro convencional demonstraram inflamação celular e um aumento na expressão de citocinas inflamatórias após 4 dias de exposição, com estudos estendendo-se até 6 meses. Esse primeiro estudo de Wang, não sei como se fala, gente, foi o único que incluiu uma exposição livre de nicotina, relatando que o recrutamento celular e a liberação de citocinas eram dependentes da nicotina. Só que, assim, precisa ter mais estudos para poder confirmar isso, porque esse estudo forneceu 100% de propileno glicol no SL, o que não representa o SL na realidade. Por isso, pode ter uma omissão de efeitos dos umectantes mistos, e o resultado acaba não condizendo com a realidade na prática. Tem um espaço aí entre esse estudo e, enfim, o que a gente vê na realidade de muitas composições, né? Porque elas variam. E esse segundo estudo de Susan, em particular, relatou resultados que contradiziam outros estudos em termos de recrutamento celular e liberação de citocinas. E esse terceiro, de Lerner, estudou um regime mais curto do que outros estudos e um dispositivo de menor potência. E ainda assim relataram resultados em consonância. Ou seja, isso indica que o tempo de exposição e o dispositivo utilizado não são suficientes para explicar as diferenças de resultados. E tudo isso que eu falei dos modelos em vivo, vocês podem encontrar na tabela que está lá no artigo. O artigo a gente passou para vocês. E lembrando que esses estudos usaram uma variedade de tempos de exposição, dispositivos e SLs. Os modelos murinos de DPOC requerem entre 8 semanas a 6 meses de exposição à fumaça de cigarro. Como existem resultados que mostram que os modelos murinos de tratamento com cigarro eletrônico, nesse mesmo período de exposição, detectam infiltração de células imunes limitadas ou inexistentes, é provável que a exposição ao cigarro eletrônico cause uma infiltração reduzida nos primeiros meses de exposição quando comparada com a fumaça de cigarro. Mas mesmo assim, mesmo que tenham esses estudos comparando exposições com ingestão equivalente de nicotina, não tem uma confirmação de que esses regimes possam ser diretamente comparados. E estudos também indicam um recrutamento de células inflamatórias reduzido na exposição ao cigarro eletrônico quando comparado à fumaça de cigarro. Só que os estudos também descrevem uma resposta de citocinas inflamatórias desreguladas nas vias aéreas na exposição ao cigarro eletrônico em períodos relativamente curtos. E embora tenha uma progressão mais rápida da inflamação em camundongos expostos à fumaça do cigarro, a gente não pode prever o curso que a inflamação pode levar com maior exposição ao cigarro eletrônico a longo prazo, sem que tenha mais estudos para isso. Não tem muitas evidências do perfil de células inflamatórias em cortes de usuários de cigarros eletrônicos humanos. Esses dois autores aqui, Riedel e Ghosh, não relataram um aumento nas contagens de neutrófilos e macrófagos no escarro induzido de vapers. As cortes vapers descritas nesses estudos tinham principalmente ex-fumantes, todos fumando exclusivamente o cigarro eletrônico por pelo menos 6 meses. Só que isso vai contrastar com outros estudos que usam camundongos virgens de fumaça de cigarro e expostos ao vapor de cigarro eletrônico por entre 3 dias e 4 meses, a 4 meses. Além disso, enquanto os estudos murinos usaram grupos controle de ninhada expostos ao ar ao invés de vapor, os estudos em humanos se basearam em controles saudáveis e que nunca fumaram. Até aí tudo bem. Só que mesmo assim não é levado em conta o histórico de tabagismo anterior da corte de usuários de cigarros eletrônicos em humanos, quando se compara os estudos com camundongos nunca expostos à fumaça de cigarro. Oi, então, eu vou falar sobre as evidências in vitro, né? Múltiplas vias inflamatórias diferentes, elas podem ser ativadas pelos vários constituintes do vapor de cigarro eletrônico. Isso vai depender do tipo de célula, ambiente e dose. Sabemos que as células epiteliais e os macrófagos alveolares, eles são os responsáveis, os principais contribuintes das citocinas inflamatórias aumentadas em estudos murinos. E tem vários estudos
que mostraram um sinal inflamatório em células epiteliais após a exposição ao cigarro eletrônico, relatando um aumento de liberação de L6 e L8 e uma citocina chamada MCP1. Além disso, o estudo Heigan, não sei falar direito, demonstraram uma resposta aumentada de IL-6 e IL-8 em células epiteliais de DPOC expostas ao cigarro eletrônico, em comparação com células de controle saudáveis. E essa maior propensão à produção inflamatória é de particular importância, uma vez que uma alta proporção daqueles que tentam parar de fumar tem DPOC, né? Aqueles que tentam parar de fumar e usam o cigarro eletrônico para isso. As células imunes, elas também mostram um aumento da produção de mediadores inflamatórios após a exposição. E aí o estudo menciona que os macrófagos alveolares expostos ao condensado de vapor de cigarro eletrônico in vitro aumentaram a liberação de L6 e L8, TNF-alfa e essa citocina chamada MCP1. Outra questão foi que as células recrutadas, elas podem também potencializar ainda mais a liberação de citocinas inflamatórias depois da inflamação. E, uma vez que os neutrófilos expostos ao vapor do cigarro eletrônico liberaram significativamente mais IL-8 em uma maneira independente da nicotina. Por exemplo, esse estudo, que eu não sei falar o nome, afirmaram que houve um aumento da produção de IL-6 pelas células epiteliais e que era independente da nicotina. E esse outro estudo aqui encontraram resultados semelhantes para a liberação realmente aumentada de IL-8 por neutrófilos. No entanto, esses estudos que eu falei, houve um aumento independente de nicotina. Mas com a nicotina, eles perceberam que esse efeito do aumento de liberação de citocinas é ainda mais exagerado. Com relação ao balanço de proteinase, eles também mencionaram isso no estudo, né? As proteinases, elas estão intimamente ligadas à inflamação na patologia pulmonar. E como é que elas funcionam, né? Na homeostase normal, as antiproteinases, elas mantêm as proteinases em equilíbrio, até que sejam implantadas para remodelação tecidual, transmigração e ação antimicrobiana. Só que danos nos tecidos e perda de função, elas podem resultar de distúrbios no equilíbrio da proteinase e antiproteinase. E esse equilíbrio desregulado tem um papel bem estabelecido na progressão da DPOC e no enfisema. Outro ponto mencionado no artigo foi sobre a liberação de elastase de neutrófilos pelos neutrófilos, os neutrófilos que migram de forma desregulada no intestino pulmonar e que está diretamente ligado também à progressão do enfisema na DPOC. Além disso, com relação à obstrução do fluxo aéreo e progressão da doença, os níveis de proteinase MMP8, 9 e 12 também tiveram uma correlação. E, no geral, as evidências sugerem que os componentes do cigarro eletrônico, né, do vapor do cigarro eletrônico, estimulam o aumento da liberação de proteinase nas vias aéreas, principalmente de células imunes. Só que os autores mencionaram que precisa de mais estudos de coorte de longo prazo para poder determinar esse impacto das proteinases. Sobre os mecanismos inflamatórios que ele também fala, né? Embora o vapor do cigarro eletrônico seja muito mais simples do que o do cigarro convencional, ele contém uma mistura de nicotina, espécies reativas de carbonil e químicos, né? Como aromatizantes, por exemplo. E esses componentes, eles vão contribuir para uma sobreposição de vias inflamatórias. Então, assim, como o cigarro convencional, um dos principais mediadores dos efeitos do vapor do cigarro eletrônico provavelmente também é o estresse oxidativo. E teve um estudo que viu que houve um estresse oxidativo em camundongos expostos ao cigarro eletrônico, juntamente com a desregulação antioxidante. E aí, como a gente falou anteriormente, né, como a Mari falou, essas espécies reativas de carbonil, apesar do debate sobre elas e da variedade da quantidade que é entregue aos pulmões, as evidências mostram que os níveis são potencialmente prejudiciais e essas espécies reativas elas estão associadas a uma variedade de patologias. E quando é que essas espécies reativas elas causam estresse oxidativo, né? Quando as vias de desintoxicação elas estão saturadas e aí acaba sobrando essas espécies reativas de carbônio livres e vão reagir com os tecidos. E além dessas fontes endógenas,
né, de estresse oxidativo recentemente demonstraram que os macrófagos alveolares expostos aos cigarros eletrônicos têm uma capacidade aumentada de liberar espécies reativas de oxigênio, o que também pode agravar esse quadro de estresse oxidativo localmente, né? Então, o que vai acontecer? Como é que essas espécies reativas vão funcionar? Bom, elas vão penetrar no tecido, vão reagir com proteínas, RNA e DNA e vão formar outras moléculas, podendo desencadear o quê? A morte celular. E isso vai levar a um acúmulo de células apoptóticas e necróticas nas vias aéreas. Durante a necrose, podem ter outros componentes liberados que vão atuar como os padrões moleculares associados a danos, que são os DAMPs, potencializando mais ainda a inflamação e o recrutamento de células inflamatórias para os pulmões. Além da apoptose e da necrose, também há evidências da morte celular por piroptose em macrófagos derivados da medula óssea, levando à liberação de mais danos, né, mais DAMPs no pulmão e piorando mais ainda o processo inflamatório. O grupo que descreveu o artigo viu que as espécies reativas de carbonil, elas contribuem pelo menos em parte na morte de macrófagos alveolares em resposta à exposição ao cigarro eletrônico. Um exemplo que o estudo citou foi esse estudo, esse SERPA, onde demonstraram recentemente que a exposição ao aerossol do cigarro eletrônico causa uma mistura de apoptose e necrose em células epiteliais. E a necrose, em particular, ela foi estimulada de forma dependente de nicotina, embora exigisse a presença de outros componentes do vapor de cigarro eletrônico. Bom, o acúmulo de células mortas observado em alvéolos murinos após 4 meses de exposição ao cigarro eletrônico pode ser potencializado pela remoção delas, né, dessas células, pela fagocitose dos macrófagos alveolares. Por quê? Por conta da redução significativa da capacidade de fagocitose nos macrófagos da medula óssea, expostos ao cigarro eletrônico, né? E o grupo que fez o artigo demonstrou que essa redução da capacidade foi parcialmente resgatada quando fizeram o tratamento com antioxidante. Outro ponto avaliado no artigo foi que a exposição à nicotina tem efeitos diferentes em cada tipo de célula exposta, dependendo da expressão do receptor de nicotina. Por exemplo, a nicotina ela demonstrou inibir a expressão de TNF-alfa em macrófagos humanos ligando-se à subunidade alfa do receptor nicotínico de acetilcolina. Mas ainda há pouca investigação sobre o envolvimento desse receptor com a exposição de cigarro eletrônico. Também teve um estudo sobre esse receptor alfa-7 de 6 semanas em camundongos expostos ao cigarro eletrônico, que o PG e a nicotina induziram um aumento de interleucina 1 alfa, MCP1 e GM-CSF, e esse efeito dependeu da expressão do receptor, mas em outros estudos eles não viram essa correlação, incluindo interleucina 1 beta e TNF-alfa. Mas ainda é necessário um extenso trabalho para delinear os efeitos da exposição impulsionados pelos receptores nicotínicos. Mas aí eles abordaram isso no artigo, a gente achou interessante colocar. No geral, os mecanismos potenciais explorados até agora, eles simulam as respostas do estresse oxidativo do cigarro convencional, em indivíduos saudáveis, fumantes e pacientes com DPOC. Com relação à homeostase lipídica, o macrófago, os macrófagos alveolares, eles também vão ter a função de controle homeostático de lipídios no pulmão. E existem vários relatos de casos em que foi achado no lavado broncoalveolar macrófagos carregados de lipídios em vapors com pneumonia lipoide. Alguns centros de controle de prevenção de doenças dos Estados Unidos, eles conseguiram associar um grupo recente desses casos de vaping contendo THC e VEA. O que é THC? Tetrahidrocannabinol. E o VEA é o acetato de vitamina E. E realmente, gente, em modelos murinos que foram expostos ao vapor do acetato de vitamina E, demonstraram desenvolvimento de macrófagos carregados de lipídios. E apenas uma minoria de casos de lesão pulmonar associada ao uso de cigarros eletrônicos, né, o EVALI, parece ser independente do acetato de vitamina E. Outro achado foi que o lavado broncoalveolar de uma coorte de vapers e fumantes indicaram significativamente mais macrófagos carregados de lipídios em ambos os grupos do que em lavado broncoalveolar de nunca fumantes.
Além disso, o lavado branco-alveolar desse grupo, né, de fumantes e vapers, também continha proteína ácido-surfactante significativamente reduzida. Um outro achado foi de macrófagos alveolares de camundongos expostos por 4 meses, que tinham inclusões lipídicas endógenas e organelas intracelulares desorganizadas. E mais um ponto citado no artigo foi que os cigarros eletrônicos eles diminuíram a produção de proteína surfactante por células epiteliais alveolares do tipo 2. Então, assim, é importante mencionar que a homeostase lipídica desregulada é um efeito potencial exclusivo dos cigarros eletrônicos, já que não foi relatado anteriormente em estudos crônicos de cigarro convencional. O estudo também aborda sobre a infecção, né? A gente sabe que a exposição ao cigarro convencional aumenta o risco de infecções respiratórias. E o caso dos cigarros eletrônicos, estudos demonstraram que camundongos expostos a eles aumentaram sim a vulnerabilidade a bactérias e vírus. E aí tem alguns estudos que o artigo citou que corroboram com esse achado. Bom, com 2 semanas da exposição ao cigarro eletrônico, eles viram que aumentou a carga bacteriana em camundongos infectados com Streptococcus pneumoniae. Também com 2 semanas de estudo, eles viram que houve um retardo na recuperação e na redução da sobrevida de camundongos infectados com H1N1. E também um estudo com 3 meses de exposição também viram que reduziu a sobrevivência contra a gripe H2N3 de forma independente da nicotina. Com relação à virulência, que ele também aborda no artigo, a exposição ao cigarro eletrônico ela pode aumentar a virulência de alguns patógenos, aumentando a capacidade de persistir no hospedeiro. Por exemplo, ele cita esse autor que identificaram alterações na expressão de genes de virulência que impulsionam a formação de abscessos de Staphylococcus aureus. Outro ponto também sobre a virulência diz respeito ao estresse oxidativo, que é um possível estímulo para essas mudanças, né? Uma vez que é o condutor da resposta ao estresse bacteriano. Outro ponto que o artigo cita é sobre desobstrução mucociliar, né? A gente sabe que muitas doenças crônicas pulmonares, elas aumentam o risco de infecção, prejudicando a limpeza mucociliar e impedindo a expulsão efetiva de patógenos. E evidências em vivo indicam que os cigarros eletrônicos desregulam a expressão de mucinas que vão determinar a consistência do muco. Tanto que em vapers, né, os usuários de cigarro eletrônico eles mostram que o aumento da expressão de mucina nas células epiteliais e no escarro induzido. In vitro, células epiteliais expostas liberaram muco muito mais viscoso, reduziram a frequência de batimentos ciliares e prejudicaram a condutância do canal regulador de transmembrana da fibrose cística, e isso de maneira dependente de nicotina. Então, assim, no geral, o que o artigo fala? As evidências indicam que a exposição ao cigarro eletrônico interrompe a proteção mucociliar normal contra patógenos invasores, havendo um aumento da mucostase, que é visto também frequentemente na DPOC. Além disso, a hipersecreção de mucina na DPOC está associada à sinalização inflamatória crônica. Ele também aborda sobre a resistência epitelial e função de barreira, né? A gente tem que ter em mente que as células epiteliais elas são as principais barreiras contra patógenos, sendo assim, tem um papel fundamental na resistência contra infecção e invasão. E o artigo citou um ensaio clínico realizando inoculação nasal de vírus influenza atenuado em vivo, que descreveu ampla regulação negativa da expressão de genes relacionados ao sistema imunológico no epitélio nasal de fumantes e vapers, mostrando uma relação entre a barreira epitelial e a invasão de patógenos. E, além disso, também viram que há uma desregulação da memória imunológica desenvolvida nesses grupos, né? Bem tenso. Também viram que células epiteliais expostas ao vapor do cigarro eletrônico in vitro são mais vulneráveis à infecção intracelulares por micobactérias e extracelulares por Staphylococcus aureus. Então, assim, no geral, os estudos até agora sugerem que, com a exposição ao cigarro eletrônico, as células epiteliais elas acabam fornecendo uma resistência baixa contra patógenos invasores, falhando no seu papel de proteção, né, contra a constante exposição das vias aéreas. Ele também aborda sobre as funções das células imunes, e a gente quis destacar aqui os macrófagos alveolares e os neutrófilos, né, principalmente.
Bom, os macrófagos alveolares residentes, eles são super importantes na resposta das vias aéreas a patógenos, né? E sua principal função é o quê? Liberação de citocina, migração e fagocitose. Esse estudo ele mostrou que os macrófagos alveolares humanos expostos ao condensado de cigarros eletrônicos tiveram a fagocitose prejudicada de Staphylococcus aureus e Escherichia coli, e isso tudo parcialmente dependente de nicotina. Macrófagos de medula óssea de murinos também demonstraram comprometimento na fagocitose de Staphylococcus aureus após a exposição ao cigarro eletrônico, e esse efeito também foi dependente de nicotina. Outro achado foi que as culturas de macrófagos in vitro também mostraram aumento de infecção intracelular e um aumento da sobrevivência bacteriana. E, assim, existem vários mecanismos que podem contribuir para essa função prejudicada do macrófago, né? Por conta dessa exposição prolongada num ambiente inflamatório. Os macrófagos alveolares, eles podem estar esgotados, né, tornando-se incapazes de responder aos estímulos adicionais, danificados além da função normal, por exemplo, por conta dos lipídios, do DNA, peroxidação, e suprimidos pelos sinais de combinação, né, dentro do ambiente inflamatório. Com relação aos neutrófilos, né, nós sabemos que o recrutamento deles é super importante para combater patógenos respiratórios mais resistentes ou numerosos. Eles possuem funções semelhantes aos macrófagos alveolares, só que eles têm um arsenal muito mais potente de proteinase e antimicrobianos. E aí, um estudo que foi citado no artigo com relação a isso foi sobre uma infecção intraperitoneal por Pseudomonas aeruginosa, que depende especificamente do recrutamento desses neutrófilos para a eliminação, foi significativamente piorada em camundongos pré-expostos ao vapor de cigarro eletrônico por um mês. Portanto, esses efeitos nas células imunes inatas provavelmente resultarão em um aumento de risco de infecção. Com relação à função dos linfócitos, ainda não foram explorados os efeitos do cigarro eletrônico nessas células. No que diz respeito às respostas inflamatórias, né, quando a gente fala de infecção, a gente tem que lembrar dessas respostas inflamatórias, e é provável que a inflamação de longo prazo, induzida pela exposição recorrente ao cigarro eletrônico, impulsione a resposta imune, resultando em uma resposta desproporcional a patógenos, né? O comprometimento da função das células imunes, ele pode resultar em um aumento da carga de patógenos ou atividade descontrolada do patógeno, que vai estimular o quê? O aumento de respostas inflamatórias. Então, no geral, patógenos com virulência potencialmente aumentada provavelmente encontrarão barreiras epiteliais rompidas, limpeza mucociliar prejudicada, macrófagos alveolares funcionalmente prejudicados nos pulmões e respostas de citocinas desreguladas. Bom, essas imagens elas estão presentes no artigo e mostram um pouco do que foi dito sobre a homeostase lipídica, a infecção, a inflamação, né? E conclusão. O aumento de evidências em torno da exposição ao cigarro eletrônico, ela indica que o uso de cigarro eletrônico resultará em alterações no ambiente pulmonar, isso aí a gente não tem como negar. Modelos in vitro de exposição mostram consistentemente a produção de citocinas inflamatórias desregulada, potencialmente impulsionada por conta do estresse oxidativo desproporcional e respostas patogênicas ineficazes, né? Outra coisa também são as alterações na homeostase lipídica, que também diferencia a exposição ao cigarro eletrônico da exposição ao cigarro convencional. Cronicamente, essas alterações provavelmente vão resultar em danos irreversíveis do tecido pulmonar parenquimatoso e trocas gasosas prejudicadas, né, contribuindo para condições pulmonares crônicas em vapers de longo prazo. E, por fim, o estudo diz que, para maiores conclusões, ainda é preciso que tenham mais estudos a longo prazo para isso. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos. Obrigada. Muito bem, meninas. Parabéns, hein? Ficou excelente a apresentação de vocês. Deu para ver que vocês estudaram bastante, né? Suamos. Viu que as aulas de bioquímica lá de imunopatologia foram úteis agora, né? Todas verdade. essas citocinas.
Falar com a professora Luciana, ela vai ficar contente. Que bom, que bom. E quem tiver aí na plateia, se tiver alguma pergunta, algum questionamento, fiquem à vontade para interagir, pessoal. Aqui a gente está para aprender junto. Não é isso, meninas? É É isso aí. Eu tenho uns comentários para fazer. Posso fazer? Pode. Pode. Esse estudo eu achei interessante, né? Porque ele é um estudo de revisão que ele fala dos danos de longo prazo do cigarro eletrônico, né? Porque a gente já tem mais ou menos estabelecido na literatura os danos de curto prazo, né? Há um tempo atrás, antes da pandemia, uns 3 anos atrás, houve vários casos lá nos Estados Unidos de dano alveolar agudo, de uma doença grave no pulmão, que levou alguns jovens à internação em terapia intensiva, com SARA e até morte de alguns jovens, que foi causado por um dano agudo relacionado ao uso de cigarro eletrônico, né? Principalmente relacionado àquela vitamina E, que às vezes eles usam, que é uma vitamina lipossolúvel, né? Que acaba se acumulando no pulmão, e também lá com o THC, que é um derivado da maconha, né? Porque também o cigarro eletrônico serve para isso, né? Alguns desses compostos químicos que eles misturam lá no cigarro eletrônico também dá para botar THC, e que também tem efeito psíquico, como a maconha tem, né? E isso está sendo muito utilizado lá nos Estados Unidos, e foi onde houve esses casos aumentados da chamada EVALI, né, que era o dano agudo depois da exposição de uma alta carga de cigarro eletrônico. Aqui no Brasil a gente também teve alguns poucos relatos de caso, porque ainda não é tão disseminado o uso, mas tem aumentado cada vez mais, né? O cigarro eletrônico é proibido aqui no Brasil por uma regulamentação da Anvisa, mas a gente vê, é só entrar na internet que consegue comprar facilmente, né? E já tem nessas baladas aí, nessas festas, gente vendendo cigarro eletrônico na porta da festa, né? Não sei se vocês já se depararam com isso, mas eu tive recentemente uma paciente no consultório que me procurou por conta de uma tosse persistente e que provavelmente tinha relação com o uso do cigarro eletrônico, porque ela parou de usar e a tosse melhorou. E ela não tinha noção de que o cigarro eletrônico podia fazer mal, né? E a gente da anamnese identificou isso. Então um problema do nosso tempo atual e que eu acho que tende a aumentar progressivamente, né? Uma vez que a indústria do tabaco tem investido muito no cigarro eletrônico. Eles colocam como uma alternativa para você parar de fumar, mas acaba sendo um outro dispositivo que gera dependência, né? Eles estão querendo apenas trocar a dependência por um dispositivo mais da nossa era, né? Mais eletrônico e menos e mais descolado, digamos assim. Eu acho que tem algumas pessoas querendo fazer comentários, né? Tem a Maria levantou a mão primeiro, depois a Mari, Mariana da. Pode falar, Maria. Oi, gente, boa noite. Eu queria perguntar, é porque eu cheguei um pouquinho atrasada e eu não entendi o que que era aquele padrão ouro de comparação. E o que que era também o VGPG, um negócio assim, que eu não entendi quando eu li o artigo. Quer que eu fale? Sim, fala aí, Maria. Ah, tá. O padrão ouro é vareniclina, né? Que é tratamento medicamentoso, né? Para parar de fumar. E aí estava falando da comparação, né? Do padrão ouro, que não tem nenhum ensaio clínico que compare o cigarro eletrônico com esse padrão ouro. E PG e VG era propileno glicol e glicerina vegetal, que são da base para formar o líquido do cigarro eletrônico, do SL. É isso. Ah, São os, entendi. são os veículos, né, utilizados, que faz ali a vaporização do que está dentro do cigarro eletrônico, né? Isso é importante porque a gente tem
muito pouco a oferecer para os pacientes que querem parar de fumar, né? Do ponto de vista medicamentoso, no Brasil a vareniclina não está mais disponível, né? Eu estava falando no início com as meninas, a Pfizer, que fabricava e distribuía vareniclina no Brasil, tirou ela do mercado recentemente por conta de algum problema nos metabólitos da vareniclina que podia ter efeito tóxico. E além da vareniclina, a gente tem a bupropiona, que é um antidepressivo, que também é usado para esse fim, e as técnicas de reposição de nicotina, né, seja com adesivo ou goma, chiclete. Mas os resultados, infelizmente, não são muito bons. Grande parte dos pacientes que conseguem parar de fumar acabam recaindo. As terapias psicológicas, né, com abordagens de treinamento psicológico, tipo terapia cognitivo-comportamental, parecem que são as que têm melhor resultado. Que muitas vezes são feitas até em grupo e que têm resultados um pouco melhores, mas que requerem todo um treinamento, todo profissional especializado nesse assunto, que infelizmente não estão distribuídos na rede de assistência, né? Então, isso para a gente que é pneumologista é um desafio enorme, o tratamento da cessação do tabagismo. Entendi, obrigada. Pode falar, Mari. Eu fiquei com duas dúvidas. A minha primeira dúvida foi, vocês falaram da vareniclina como padrão ouro, né, na medicação para ajudar a parar de fumar. E aí eu queria saber em relação à bupropiona, porque eu só tinha ouvido falar na bupropiona como medicação para parar de fumar, eu nunca tinha ouvido falar na vareniclina. Aí eu queria saber da diferença de um para outro, se um tem uma mais eficaz do que o outro, qual a diferença? Essa eu acho que eu vou ter que responder, né, meninas? Foi para tu mesmo. A vareniclina ela é um medicamento específico para a cessação do tabagismo. Ela se liga ao receptor nicotínico no sistema nervoso central e tenta substituir um pouco a ação do cigarro no que diz respeito ao receptor de nicotina. E a gente sabe que o cigarro tradicional, além da nicotina, tem mais de 5.000 substâncias presentes nele, né? Então acaba sendo o único alvo da nicotina. Ela é o padrão ouro porque é um medicamento que teve os melhores resultados de longo prazo. Mas mesmo assim, esses melhores resultados giram em torno de 25%. 25% dos pacientes que fizeram o tratamento com a vareniclina conseguiram cessar o tabagismo a longo prazo. Então acaba sendo um percentual pequeno, né? Já a bupropiona, ela é um medicamento antidepressivo, então ela não é específica para o tabagismo e ela é usada como um tratamento adjuvante, né? Então viu-se que quem usava a bupropiona, principalmente naqueles pacientes que tinham depressão associada, tinham mais chance de parar de fumar. E aí acabou extrapolando esses resultados para os pacientes que não tinham depressão. E os resultados giram em torno de 15% de sucesso. É um pouco melhor do que o placebo, mas também o índice é muito pequeno, com uma taxa de efeitos colaterais também que não pode ser desprezada. Entendeu, Mari? Entendi. E a minha outra dúvida é que a gente foi falando muitas vezes ao longo do artigo sobre o uso do cigarro eletrônico para cessar o tabagismo. Essa relação não ficou muito clara para mim, porque a pessoa, no meu entendimento, a pessoa só estava substituindo um hábito por outro. E aí eu não sei se essa relação é lenda urbana, porque não deve ter nenhum estudo que fale sobre. Querem falar, meninas, alguma coisa a respeito? Eu acho que é porque ficam falando que tem menos nicotina, né? Que é mais, não faz tão mal, e aí pode começar com esse para depois parar. Eu acho que é por causa disso. É mais ou menos por aí, né? A indústria do cigarro, principalmente a indústria do cigarro eletrônico, tem feito muita propaganda de que o cigarro eletrônico ele serve para parar o cigarro convencional, né? E aí eles estão tentando vender essa ideia.
Inclusive, a FDA, o FDA lá nos Estados Unidos, recentemente aprovou o uso de cigarro eletrônico como uma ferramenta auxiliar na cessação do tabagismo convencional. Isso baseado em alguns estudos que não foram controlados, uns estudos pequenos, mas que mostraram algum benefício. Existem até uns kits de cigarro eletrônico que propõem uma redução gradativa da dose de nicotina, a fim de você tentar fazer uma dessensibilização e você fazer uma redução de dano. Seria uma terapêutica de redução de dano, a fim de você conseguir parar de fumar. Assim, na teoria é bonito, seria ótimo se fosse só isso, né? Mas a gente vê que muitas vezes acaba substituindo um vício por outro. O paciente acaba substituindo o cigarro convencional pelo cigarro eletrônico. E como o cigarro eletrônico ele tem muitas formas diferentes, a gente acaba vendo que o paciente acaba ficando viciado no outro dispositivo, né? Foi interessante aquele Juul que falou lá no artigo, né? Ele é um cigarro tipo um pendrive, super tecnológico, super moderno, e uma cartelinha de Juul, né, um dispositivo, pode ter nicotina equivalente a até 100 cigarros convencionais. Né? Então, numa balada, numa noite, o paciente acaba fumando ali o equivalente a 100 cigarros convencionais e já tem relatos de danos agudos, como infarto agudo do miocárdio, AVC isquêmico, por intoxicação por nicotina. Né? Porque a nicotina ela também tem um efeito vasoconstritor, né? Então, a intoxicação por doses altas de nicotina também é prejudicial, né? E essa Juul recentemente lançou na Bolsa de Valores lá de Nova York as suas ações. E foi uma das que mais valorizou no mercado. Por quê? Porque os investidores estão apostando fortemente que esses dispositivos vão entrar cada vez mais no mercado e vão dar lucro. Então, no fim das contas, é o mercado incentivando o uso a fim de lucro, né? Então é interessante a gente levar em consideração todas essas variáveis, né? Então, a ideia do cigarro eletrônico é diminuir a dependência química, né? Você tentar Isso, controlar a dose de nicotina que a pessoa tá ingerindo ali, inalando. Mas qualquer dependência, como ela é multifatorial, o tiro acaba saindo pela culatra, né? Porque ela não vai dar só aquela usadinha naquela dose. Por ansiedade, por diversos outros fatores, vai acabar consumindo pra caramba, e aí ou vai ingerir uma dose muito maior, que é o que você está falando da superdose, ou vai acabar substituindo um vício pelo outro, né? sim. O efeito totalmente oposto. Ah, entendi. Obrigada. Essa é a principal crítica do pessoal que trabalha com tabagismo, né? Você atua teoricamente na dependência química, mas a dependência psíquica, social, psicológica, a dependência de hábito, você não vai trabalhar, né? A gente sabe que o tratamento do tabagismo ela é multifatorial. Ela não pode atuar só na dependência química, né? Entendi. É, Obrigada. teve também uma mensagem aqui no chat do Paulo Henrique. Ele falou: boa noite, li uma coisa na internet na última semana e queria saber se tem base ou se a pessoa só tirou da cabeça. A menina disse que, apesar de a fumaça do cigarro eletrônico ter menos componentes, as pessoas ficam piores, com quadros mais graves e mais rápido, usando cigarro eletrônico, porque elas ficam usando ele por horas. Por ele ter sabor, ser gostoso, as pessoas ficam horas com ele na boca sem nem perceber, e por isso os efeitos nocivos seriam atingidos mais rápido. Eu acho que a gente já comentou um pouquinho, e é isso mesmo, Paulo Henrique. Esses problemas que ocorreram nos Estados Unidos há uns 3 anos atrás foram exatamente por essa exposição, superexposição ao cigarro eletrônico, né? As baladas lá, tem dados que eu levantei para uma aula que eu dei há uns 2 anos atrás sobre cigarro eletrônico, que 2/3 dos estudantes das high schools lá dos Estados Unidos, né, que é mais ou menos equivalente ao ensino médio aqui no Brasil, já tinham sido expostos ao cigarro eletrônico. Então, 2/3 é muita coisa, né, para a gente
pensar, se no ensino médio aqui no Brasil, 2/3 dos jovens se expuserem a um dispositivo como esse, olha a catástrofe que vai vir daqui a um tempo, né? Então, os danos agudos do cigarro eletrônico, eles já são mais ou menos conhecidos, né? Esse artigo de revisão que a gente discutiu hoje tenta discutir um pouco dos problemas de longo prazo, né? Porque ele começou a ser usado por volta de 2015, né? 2011 foi aprovado, mas ele ganhou força mesmo a partir de 2015. Então a gente ainda não tem muito dado de longo prazo sobre o cigarro eletrônico. Mas é isso mesmo, Paulo Henrique. As pessoas nas baladas têm usado aí é, muito. E aí acaba tendo esse dano agudo, com danos pulmonares, às vezes gravíssimos, com internações e até morte. Acho que é isso do sabor, né? E também da nicotina protonada, né? Que nem a Sim. gente falou, que não tem queimadura na garganta, reduz bastante e fica mais fácil, assim, né? Não incomoda, né? Então é É, fácil. e o vapor que ele libera não tem cheiro ruim, né? O cigarro tradicional já tem uma certa repulsa àquele cheiro. O vaping não, né? O cigarro eletrônico não. Então acaba sendo também mais socialmente aceito, porque não incomoda tanto, né? Então a gente tem que também ter isso em mente e trabalhar com isso, né? E fica muito preocupante também isso que a Mari estava falando de substitui, algumas pessoas conseguem substituir, mas tem gente que não, tem gente que usa os dois, e Sim, aí realmente a situação fica bem, bem ruim, né? exatamente, isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode falar, gente. Eu só tinha esquecido de parabenizar vocês duas, porque eu achei o artigo super difícil e vocês desenvolveram ele super bem. Ele tinha muita informação, é um artigo, não só informação de outros artigos, por ser uma revisão, mas ele pegava pesado ali na parte da bioquímica, das reações e das citocinas, e vocês arrasaram. Parabéns, meninas, foi muito bom. Ai, obrigada. A gente ficou bem nervosa, confesso. Vocês Quando a brilharam. Obrigada. gente leu e discutiu sobre o artigo, a gente ficou horas e horas e horas discutindo cada parte do artigo. Para tentar entender o que ele estava falando, né? Teve uma hora dessa nicotina protonada, lembra, Mari, que a gente ficou batendo cabeça, porque ele falava como se só a nicotina protonada se ligasse aos receptores de nicotina. A gente teve que, mas e o outro de base livre? A gente tem que sair pesquisando, não foi, amiga? Foi bem puxado, mas que bom que a gente conseguiu, né? Fazer ficar bom assim de ouvir e tudo mais. A Maria Luísa também falou: oi, boa noite. Em casos de tratamento com a vareniclina, o paciente que consegue parar de fumar fica dependente do uso do medicamento? Não, é um tratamento que ele normalmente dura 3 meses, né? São 3 fases de tratamento com doses decrescentes da droga. Então, usa 3 meses e para. Usava, né? Porque agora no Brasil, infelizmente, não tem mais, né? Então, o tratamento é assim. Quem tiver interesse, a gente agora, lá no serviço de pneumologia, tem um ambulatório específico de tabagismo, né? Que funciona quartas e quintas. E depois o pessoal da gestão, a gente vai voltar a conversar quando for distribuir os ligantes pelos ambulatórios. Certamente vocês vão ter a possibilidade de passar também lá pelo ambulatório de tabagismo, que é uma experiência interessante para ter acesso não só ao tratamento farmacológico, mas também às outras abordagens possíveis desses pacientes. É isso, gente. O que o Thiago falou também é bem importante. É a primeira vez que a gente está tendo algum contato com os novos ligantes, né? A gente acabou não conseguindo fazer uma reunião antes. E é bem legal, realmente. A gente vai começar daqui a pouco com essas idas aos ambulatórios. E a gente espera que vocês gostem, tanto dos clubes de revista que a gente vai promover, quanto as visitas aos ambulatórios, round de enfermaria, que aí vocês vão ver lá o Thiago também, que explica muito bem, ajuda muita gente, e vocês vão gostar muito.
Obrigada, viu, gente? Acho Ó, que meninas, parabéns, orgulho de vocês, ficou muito bem, sensacional, nota 10. Obrigada, Começamos com o pé direito. Ai, que bom, graças a Deus. Isso aí. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Beijo, Tchau. boa noite. Tchau, boa noite Tchau, a gente. todos. Boa Bom noite. descanso. Parabéns. Boa noite. Tchau, boa noite. Vocês também. Boa noite. Boa noite. Boa noite.